Lucas, capítulo 24, versículo 13, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, uma viagem de 11 quilômetros. Uma viagem, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, quem apareceu? Leia aí. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que é que Jesus perguntou? O que é isso que vos preocupa? Olha aqui para mim. Jesus está te perguntando a mesma coisa nesse domingo de Páscoa. O que é que te preocupa? O que é que você está preocupado? O que é que te deixa ansiosa? Você vê que Jesus, ele se importa com as nossas preocupações. Primeira coisa que ele perguntou para os 2 discípulos foi: o que vos? Olha para a pessoa do lado e diga assim: o que é que está te preocupando? Fala aí. O que é que está te preocupando? Você que está me assistindo agora, o que é que está te preocupando? Escreve aí. Tenho contas para pagar, mas não tenho dinheiro. Estou preocupado com meu filho que ainda está nos vícios. Estou preocupado porque eu ainda estou em depressão. Estou preocupado porque meu casamento está em crise. Estou preocupado porque meu marido foi embora. Estou preocupado porque minha esposa pediu divórcio. Estou preocupado porque já estamos chegando na metade do ano. Eu ainda estou desempregada. Minha causa não saiu. Eu ainda não tive a promoção que eu esperava. Eu ainda continuo triste, eu continuo abatido. O que te preocupa? Então ele perguntou a Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de quem ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como é que esses 2 discípulos estavam? Diga assim: estavam tristes. E eles nem tiveram olhos para ver que quem estava com eles ali no meio da jornada, no meio da caminhada, era quem? Era Jesus. Porque eles estavam tristes e preocupados. Tristes, preocupados. Jesus apareceu para esses 2 discípulos no meio da tristeza deles e da preocupação deles. Muitas das vezes você acha que vai encontrar Jesus nos teus sonhos, mas na maioria das vezes você vai encontrar Jesus quando você estiver triste e preocupada. Triste e preocupado. Mas eles não conseguiram, eles não reconheceram que quem estava ali caminhando com eles era quem? Era Jesus. Por que eles não reconheceram? Estavam tristes. Quando você se deixa vencer pela preocupação, quando você se deixa vencer pela ansiedade, quando você se deixa vencer pela tristeza, pela depressão, pela opressão, pela angústia, quando Jesus aparece na tua vida, você não consegue enxergar. Você não consegue vê-lo. Você está triste demais. Você está ansiosa demais. Você está ansioso demais. Você está preocupado demais. E você diz: aonde Jesus está na minha vida? Ele está caminhando com você. Diga assim: Jesus está caminhando comigo. Eles reconheceram Jesus? Não. Como é que Jesus apareceu? Jesus apareceu para eles como se fosse um anjo. Jesus apareceu para eles descendo de uma nuvem.
Foi assim? Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, porque achavam que ele não tinha ressuscitado, que ele ainda estava morto. Jesus apareceu para eles como eles eram. Eles eram 2 viajantes, e Jesus também apareceu como um viajante, caminhando como eles estavam caminhando. E de repente Jesus viu os 2 conversando, e Jesus fala assim: o que vocês estão conversando? Com o que vocês estão preocupados? Você sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus apareceu de uma maneira simples e comum. Jesus apareceu para eles como um homem que estava caminhando também como eles estavam caminhando. Tem muita gente que ela não tem uma experiência com Jesus, porque ela fica procurando Jesus nas coisas sobrenaturais. Ela fica procurando por uma revelação. Ela fica procurando por uma visão. Ela fica procurando pela presença de Jesus, e ela acha que quando Jesus aparecer para ela, ela vai se arrepiar do alto da cabeça, a planta dos pés. Ou ela vai ver um anjo. Na maioria das vezes, Jesus vai aparecer para você de uma maneira tão comum que você não vai nem perceber. Amém? Quando você estiver fazendo a tua jornada, quando você estiver caminhando na tua vida, Ele vai aparecer com você, e às vezes Ele vai falar com você, e você nem vai perceber, porque você está preocupada demais, triste demais. Não procure Jesus nas coisas sobrenaturais. Não pense que pelo fato de você não sentir nada, Ele não esteja andando contigo. Não pense que porque você está triste, Ele não está andando contigo. Não pense que porque você está preocupada, ele não está andando com você. Não pense que porque você está se sentindo mal, por causa de um momento difícil que você está vivendo, que Ele não está andando com você. No momento que você acha, você tá me ouvindo, sim ou não? No momento que você acha que Jesus está mais distante de você, é quando Ele está mais perto de você. Amém? No momento que você acha que Jesus está mais longe, diga assim: é aí que Ele está mais perto. Amém? Mas você não se sente assim. Você não se sente assim. Porque muitas das vezes você vai numa igreja e você quer ver algo, você quer que alguém fale com você, você quer que alguém profetize algo para você, e você nem sabe que todo dia que você levanta, Jesus caminha com você, na hora que você vai dormir, Ele está com você. Amém? Porque a palavra dele disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: olha o que Cleopas fala para Jesus: eis o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. E lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Cleopas, olha aqui para mim, Cleopas estava falando para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Cleopas estava falando para Jesus o que tinha acontecido com quem? E Cleopas olha para Jesus e diz assim: será que tu é o único que não sabe? Você é o único que esteve em Jerusalém e você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe que Jesus era um profeta poderoso? A gente esperava que ele ia redimir Israel. Os sacerdotes e as autoridades, a religião e a política matou ele. E a gente esperava que ele ia ressuscitar, mas ele não ressuscitou. Você veja que coisa irônica. Cleopas está falando para aquele que tudo sabe o que ele acha que Jesus não? Será que tu é o único que não sabe? E o interessante é que você vê que Jesus tem senso de humor. Jesus pergunta: o que é que vocês estão preocupados? E Cleopas começa a dizer: tu não sabe? E Jesus fala assim: eu não sei de quê. Tem gente aqui que é que nem Cleopas. Você fica falando para Jesus como se Jesus não soubesse da tua vida. E aí você acha que... Tem gente que fala assim: eu tenho orado e Deus não tem me respondido. É que na verdade você não faz uma oração. Você apenas está preocupado e você fica colocando as tuas preocupações diante de quem? Diante de Jesus, como se ele não soubesse. Cleopas diz assim: será que o Senhor é o único que não sabe? Tem muita esposa que fala isso para Jesus: será que o Senhor é o único que não sabe que o meu marido precisa ser liberto? Que meu marido precisa voltar para Jesus? Será que o Senhor é o único que não sabe que eu tenho depressão? Será que o Senhor é o único que não sabe que eu estou endividada? Será que o Senhor é o único que não sabe que eu estou triste? Você fica falando para aquele que tudo sabe, que tudo vê, porque você acha que Deus não sabe. Cleopas estava falando para o próprio Jesus aquilo que tinha acontecido com Jesus. Você tem que começar a parar de falar com Deus como se Ele não soubesse da sua vida. Porque quando você fala com Deus como se Ele não te conhecesse, como se Ele fosse um Deus estranho, como se Ele fosse um Deus distante, Ele não soubesse do momento difícil que você está passando, ou quanto está sendo difícil voltar para a presença dEle, ou como as tuas lutas têm sido grandes, como as tuas dores têm sido tremendas. Se você acha que Ele está distante de você, então você nunca será ouvido. Amém? Jesus viu, Jesus sabe, e Jesus está andando com você. Amém? Nunca diga: Senhor, será que o Senhor não sabe? Será que o Senhor não está vendo? Versículo 21, Cleopas diz: ora nós esperávamos. Ora nós... Está no presente, no futuro ou no passado? Nós esperávamos. Isso é futuro? Eu continuo esperando? É futuro isso? Não. Eu espero. Ele falou: nós esperamos, eu espero? Não. Ele falou: nós esperávamos. Passado. Quer dizer que eles não esperavam mais. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir, de salvar Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia. Veja o que é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela desiste porque ela acha que o tempo já acabou. Eles estavam indo embora, eles estavam desanimando da fé, e o domingo não tinha nem terminado.
Quando eles dizem assim, nós esperávamos, quer dizer, nós já não estamos esperando. Quando você diz assim, eu esperava que Jesus fosse me abençoar, então você não espera mais. Então isso não é esperança, isso não é fé. Eu esperava que depois de tanto tempo tomando remédio, Jesus fosse me libertar desses remédios controlados. Eu esperava que depois de tanto tempo deprimida, eu fosse vencer a depressão. Eu esperava que depois de tanto tempo com problemas no meu casamento, Jesus fosse restaurar meu casamento. Eu esperava, depois de tantas orações que eu fiz, campanhas e votos pelos meus filhos, que eles fossem libertos. Eu esperava que Deus ia abrir uma porta. E Jesus está te dizendo nessa manhã, não perca a sua esperança, continue esperando, porque eu estava morto, mas eu ressuscitei, amém? Quando você diz eu não espero, tem gente que diz assim, dessa vida eu não espero mais, então você é uma pessoa que perdeu as esperanças. Eles disseram, ele falou para a gente que no domingo ele ia ressuscitar, mas ele não ressuscitou. Eles achavam que era o fim, por isso que eles estavam tristes e preocupados. Eles achavam que era o fim. Nunca diga que algo acabou antes que aquilo ali tenha realmente acabado. Você não sabe o fim, só quem sabe o fim é Deus. Olhe para a pessoa e diga assim, só quem sabe o fim é Deus. Nunca diga como vai terminar uma jornada de 11 quilômetros. Eles estavam caminhando, a caminhada era quantos quilômetros? 11. E eles já estavam dizendo que estava tudo acabado. Nunca julgue que uma jornada de 11 quilômetros terminou quando você ainda não caminhou nem 3 quilômetros. Tem muitos aqui que não caminharam nem 3 quilômetros ainda. E você está dizendo que já acabou. Você já está desistindo. Você já está desanimando. Só acaba quando Jesus diz acabou. E Ele está dizendo para você nessa manhã, eu ainda não terminei com você. Sua jornada ainda não terminou, sua vida ainda não acabou. Você pode estar passando por uma luta muito grande, mas um momento difícil na tua vida não define toda a tua vida. Amém? José estava preso, Pedro tinha metido o pé pelas mãos, a mulher samaritana tinha casado 5 vezes, e Jesus na sexta-feira à noite estava o quê? Morto. No entanto, nem a história de José era o fim, nem a história de Pedro era o fim, nem a história da mulher samaritana era o fim, e nem a história de Jesus era o fim, porque da prisão José foi governar. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, depois se tornou um poderoso pregador, que em uma pregação 3.000 pessoas se converteram. A mulher samaritana evangelizou uma cidade, e no domingo, diga assim, Jesus tinha ressuscitado. Então não é porque você está desempregado ou divorciada, ou passando por uma depressão, por uma crise financeira, ou porque você está com problemas na sua família ou com seus filhos, ou porque você estava afastado da presença de Deus, que a tua história acabou. Jesus continua escrevendo mais capítulos da tua vida. Amém? Ora, nós esperávamos. Continue esperando, continue crendo, continue tendo esperança, continue tendo fé, que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, depois que eu fui mandado embora, depois que eu me divorciei, depois que eu me endividei, depois que eu caí em tentação, depois disso, depois daquilo,
depois que me magoaram, depois que me demitiram, depois que puxaram meu tapete, depois que me prejudicaram, depois que inventaram mentiras sobre mim, depois que eu caí no vício, tudo acabou. Nada acabou. Jesus viu os teus piores dias e Ele viu os teus melhores dias. É Ele que tem a chave, que abre e ninguém pode o quê? Que fecha e ninguém pode. Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho. Amém? Essas são as boas novas da salvação. E já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Eles foram aonde? Aonde que eles foram? Mas Jesus falou que não ia estar lá domingo. Maria Madalena foi buscar Jesus domingo de manhã onde? Ele estava lá no sepulcro. Depois Pedro e João foram lá no sepulcro. Eles viram Jesus no sepulcro. Aonde que Jesus estava? Jesus estava andando pelas estradas. A religião faz você buscar Jesus no sepulcro. Jesus não está no sepulcro, Jesus não está na manjedoura, Jesus não está na cruz, Jesus não está na religião, Jesus não está na teologia. Aonde que Jesus está? Diga assim: está caminhando comigo. Ele está andando com você. Amém? Jesus nos mostra que você encontra Ele nos relacionamentos, não na religiosidade. Jesus passou o ministério todo dele dizendo: sigam-me. Quem quiser me seguir, me servir, negue-se a si. Mas agora que Ele ressuscitou, Ele está indo atrás de cada filho e de cada filha que tinha se perdido. Amém? Aonde que você encontra Jesus? Você encontra Jesus na sua vida. Amém? Hoje pela manhã Jesus deu bom dia para você quando você acordou cedo e viu que o sol estava brilhando. Quando você foi tomar banho hoje no chuveiro e a água começou a cair no teu corpo, você não viu, mas aquela água ali era Jesus lavando você. Amém? Você vai encontrar Jesus no teu dia a dia, mas às vezes Ele aparece de uma maneira comum demais para você e você acha que não é Ele, mas é Ele. Amém? Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo para você não se tardar em crer, creia. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe o que é que Jesus começou a fazer? Jesus começou a pregar para eles sobre Ele mesmo. Jesus começou a falar para eles o que Moisés tinha dito, o que Abraão tinha dito, o que Jacó tinha dito, o que Davi tinha dito, o que Salomão tinha dito. Jesus começou a pregar a Bíblia para eles. Você quer que Jesus fale com você? Sim ou não? Sim ou não? Não procure quem revele teu CPF ou o endereço da tua casa, e nem com quem você vai casar. Procure Jesus. Levante a sua Bíblia. Você deve procurar Jesus, diga assim, na palavra de Deus. Porque quando Ele quis provar que Ele era o Messias, o que é que Ele fez? Ele pregou para os discípulos
sobre ele mesmo, lendo para eles a palavra de quem? De Deus. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. Na hora da ceia você pode dizer como esses dois discípulos: fica comigo. Eles disseram: fica conosco. Diga assim: Jesus, fica comigo. Amém? Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Sempre que você convida Jesus para entrar na tua vida, ele vai entrar. Amém? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, isso aqui não é a Santa Ceia, isso aqui não é, Jesus não estava fazendo Santa Ceia com eles como a gente vai ter. Jesus estava numa mesa com aqueles dois discípulos, fazendo o quê? Comendo. O que é que Jesus estava fazendo? Você já leu sobre a vida de Jesus depois que ele ressuscitou? Ele esteve na casa das pessoas, ele comeu com as pessoas, ele bebeu com as pessoas. Quando Pedro chegou na praia, Jesus já tinha preparado peixe e pão. Você que acha que é ocupada demais, você que acha que é ocupado demais, sai de casa, não tem tempo nem de tomar um café, não se senta mais à mesa para almoçar com a tua família, não se lembra qual foi a última vez que você esteve numa mesa com seus filhos, ou sempre que alguém te convida: vem almoçar aqui em casa, vamos jantar, vamos comer uma pizza, vamos sair, você diz assim: não tenho tempo, não dá, a vida está corrida demais, eu tenho prova, eu tenho exame, eu tenho que entregar um trabalho amanhã. 40 dias Jesus ficou na terra depois de ressuscitado. Quantos dias? E ele ficou com seus amigos. E muitas das vezes a coisa mais gloriosa que ele fazia com eles era repartir o pão. Amém? Às vezes você fala assim: eu não sou uma pessoa abençoada. É você que não sabe desfrutar das bênçãos de quem? Porque você está triste e ocupado demais, preocupado demais. Às vezes tem comida na sua casa, mas você fala assim: enquanto tem muita gente morrendo de fome, tem comida na sua casa, mas às vezes a preocupação é tão grande, a ansiedade é tão grande, a depressão é tão grande, que não deixa mais nem você sentar na mesa para comer. E muitas das vezes você vai ver Jesus na tua vida quando você estiver fazendo uma simples refeição. E antes de você fazer a refeição, como Jesus fez com aquele pão, você dá graças a quem? Graças a Deus. Hoje, quando você for almoçar no seu almoço de domingo, por mais simples que seja, quem sabe você está triste nessa manhã porque você não pôde comprar ovo de Páscoa, porque entre comprar um ovo de Páscoa e uma moto, você preferiu comprar uma moto. Ainda sobrou dinheiro para você. Aliás, para você que é pai, que é mãe, aí vai uma boa dica para você: é melhor você aproveitar essa crise de preços altos no país e avisar para os seus filhos que o coelhinho da Páscoa não existe, e assim você vai economizar um pouco mais de dinheiro. Você vai encontrar Jesus quando você está almoçando. Amém? Ele vai estar sentado na mesa com você. Dê graças a Deus hoje quando você for almoçar. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou. O que é que Jesus fez? Abençoou. Abençoe tudo que você fizer. Abençoe o seu dia. Abençoe seu casamento.
Abençoe o seu marido, abençoe seus filhos. Pare de se preocupar tanto. Você não é Deus. Você não é. Sabe qual é o problema de muita esposa? Ela quer ser o Deus do marido dela. E ela se coloca como Deus diante de Deus, porque ela acha que ela é Deus do marido dela. Ela tem que salvar o marido dela. Tem mãe que acha que ela é Deus do filho. Eu tenho que salvar meu filho. Você não tem que ser Deus do teu marido. Porque se você se coloca como Deus dos seus familiares, você vai ficar falando para Deus o que você achava que Deus tinha que ter feito. Deus não quer que você seja Deus do seu marido, Deus quer que você seja esposa do seu marido. Amém? Deus não quer que você seja Deus da tua mulher, Deus quer que você seja marido da tua mulher. Deus não quer que você seja Deus dos teus filhos. Tem pai e mãe que quer ser Deus do filho, quer escolher com quem o filho vai casar, quando que o filho vai casar. Aí eu pergunto para você, você casou com quem o seu pai queria que você casasse? Você casou com quem a sua mãe queria que você casasse? Talvez você foi aquela filha, aquele filho que chegou para tua mãe e para o teu pai e quase mata eles do coração, porque você estava grávida ainda muito nova. Ou você chegou para o teu pai e disse assim: papai, eu engravidei uma menina, e agora eu não sei o que é que eu faço, e agora você tem filho, e você quer ser Deus dos teus filhos. Você quer que seus filhos sejam abençoados, sim ou não? Sim ou não? Você quer que seus filhos sejam salvos? Seja pai e mãe deles, e ame eles. E não se esqueça que Jesus ama mais eles do que você. Amém? Seus filhos não vão atender às suas expectativas, porque nenhum filho consegue atender às expectativas do pai, nem da mãe. Então tem pai que se distanciou dos filhos, filhos que se distanciaram dos pais, porque não há mais relacionamento entre eles. Chega em casa hoje pela manhã, na hora que você for almoçar, e não fique falando das coisas da igreja para os seus filhos. Faça o almoço, coma com eles, ouça eles, ouça das pessoas que você ama até as coisas mais estúpidas, que nem Jesus fez com Cleópatra. O que vocês estão preocupados? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Será que você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo? Jesus nos ama tanto que até nas nossas maiores estupidez Ele está conosco nos ouvindo. E não tenha dúvida disso, que Ele dá uma boa gargalhada das muitas bobagens que nós falamos para Deus e a gente acha que a gente está orando. Aonde que Jesus se revelou? Diga assim: na mesa, no partir do pão. Jesus se revelava através de coisas simples. Amém? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, porventura não nos ardia o coração. Quantas vezes Deus fala com você e você sente Ele no seu coração e você acha que não é Deus, mas é Ele. Quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Glória a Deus. Jesus está vivo e Ele está andando com você todo o santo dia. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.